Olá, pessoal. Então, como vão todos? Todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um estudo sobre os selos brancos. Os selos brancos, eles são da ordem do refinamento, eles têm essa vibe, né? A gente tem a semana branca, é a semana que refina. A gente tem a corte, né? Quando a gente estuda os castelos, por exemplo, a gente estuda que o castelo branco é o castelo do norte do Cruzar. Então ele fala da corte da morte que refina o guerreiro. Então a gente sempre que trabalha com os selos brancos no estudo do Tzolk'in, a gente encontra essa função de refinamento. Aqui, quando a gente, por exemplo, a gente tem aí a lua, né, de 28 dias. A lua tem 4 epitais, como a gente chama de semanas. Então, o primeiro epital é sempre vermelho, que fala de inícios. O segundo epital é o branco e fala de refinação, fala de humildade, de meditação. Então, essa coisa da cor branca, dos selos brancos, eles têm muito a ver com esse refinamento. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa apreender para poder usufruir de toda essa conexão galáctica. É que tudo que se fala no Tzolk'in está sendo dito a respeito da função, funcionamento, característica, vibração e frequência de alma, ou seja, da nossa mente superior. Não é o nosso ego, não é a mente que raciocina, que julga, que classifica, é a mente da alma, aquela que vibra. Então, por isso que eu resolvi começar esse estudo pelos selos brancos, porque eles podem ser estudados, eles podem ser entendidos de qual a sua função na psique humana quando a gente traz essa leitura para o tarô e para a leitura do poder, da essência e da ação de cada selo em relação a essa figura, né, da Santíssima Trindade. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente comece a trazer para a nossa mente, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, é a percepção correta do que é que representa esta figura aqui. Né? Essa é a representação da presença do eu sou. Então, a presença do eu sou, ela tem essa característica trina, porque é a partir da Santíssima Trindade, é a partir do terceiro elemento, para quem me acompanha já sabe, eu não me canso de repetir. Na manifestação da vida no universo, a partir do ponto central do Criador, é preciso que haja 3 níveis de movimentos para se manifestar a vida, a partir da qual qualquer coisa possa ser manifestada. Então, assim, há um primeiro movimento, a Kabbalah explica de uma forma bastante interessante, porque essa trindade ela é chamada de Ain Sof Aur. O Ain é quando Deus, né, por um desejo, por uma vontade de se manifestar, ele se movimentou, né, que é o Ain. O Ain é um movimento, é uma mudança de lugar, é uma vibe, é uma frequência, é um movimento. O Sof é o sopro e o Aur é a luz. Então, assim, o movimento que causou o sopro que formou a luz. Então, esses 3 elementos, eles são fundamentais para que, então, a partir da luz, possa vir a vida se manifestar na sua dualidade luz e sombra, porque a luz é a manifestação do absoluto, né, do incriado, daquele que vem antes do Criador. Então, a luz, que é algo criado, ela tem a sua sombra, que é aquilo que ainda não foi criado. Então, essa trindade, ela está representada nessa nossa dimensão complexa humana através dessa figura. Nós estamos aqui, né? Aqui como personalidade, como corpo encarnado,
detentora dessa mente racional, das inteligências física e orgânica, mental, emocional, criativa, né? Então, assim, nosso corpo ele tem uma inteligência orgânica, ele funciona sozinho, por si só. Você não precisa pensar em digerir, você não precisa pensar em respirar, você não precisa pensar em fazer todas as operações cerebrais para poder enxergar, para poder sentir através do tato. Então, nós temos uma inteligência física orgânica e que é divina. É uma inteligência criada por Deus e que age por si só, sem que a gente tenha que pensar sobre isso. Deus pensa em nós, né? Deus nos vivifica e com a sua inteligência faz com que o nosso organismo funcione sem que a gente precise interferir. É até bom que a gente não interfira, né? Para as coisas poderem acontecer da melhor forma possível para a manutenção da nossa saúde física. Depois a gente tem essa outra representação que é muito parecida, se não exatamente a manifestação daquela pessoa, do Mahabrother, que nós conhecemos como Jesus, né? Mas que, na verdade, Jesus trouxe para a gente a consciência do Cristo, a consciência crística em nós, né? Então, quando nós pensamos, agimos como Jesus nos ensinou, nós estaremos colocando em ação a nossa consciência crística, a parte da nossa existência, que a gente pode chamar de mente também, mas que vai além da mente racional. Não é a nossa mente racional que olha para a nossa realidade, que dá nomes, que classifica, que objetiva, que julga, que organiza. Não é essa mente. A mente crística já é a mente do coração, né? Da consciência, aquela que está acima da mente racional. Vem da consciência crística do coração, que na verdade é essa mente que é capaz de amar, né? Amar de forma incondicional. E, segundo Kant nos ensinou, a primeira manifestação do amor incondicional, o primeiro degrau que se deve alcançar para um dia chegar ao verdadeiro amor incondicional, é a ação do respeito, né? Então, se eu divirjo de você, se eu discordo de você, se eu penso diferente de você, a melhor expressão do amor incondicional é eu expressar o meu respeito à sua divergência. Depois, a terceira figura aqui já é a figura do corpo causal. Essa figura já envolve toda a nossa memória dos nossos ancestrais, a nossa frequência da alma, de toda a história dos nossos ancestrais, né? Então, é o nosso corpo causal. Aqui é onde são guardadas todas as memórias das nossas vivências, desde o primeiro momento que a nossa centelha divina chegou à experiência da vida nessa galáxia. Então, estão todas as nossas histórias aqui. Quem conhece o Matias Stefano, ou Stefano, não sei como se pronuncia, ele diz que ele veio ao mundo com a memória, né, desperta. Então, ele conhece todas as vidas dele, toda a história dele de vida em outras estrelas. Então, é esse corpo causal que, no caso do Matias, veio aberto, né? Essa memória veio aberta. Então, nós estamos aqui representados, a nossa complexidade. Então, quando a gente fala de selos galácticos, nós estamos falando da atuação, da vibração desses selos nessas três instâncias. Então, aquilo que está mais próximo da nossa personalidade é tudo aquilo que é representado, que é colocado como ação do selo. Então, olha, está ao nosso alcance. Quando nós somos, por exemplo, o vento, o que está ao nosso alcance, o que é mais automático, o que é mais espontâneo na expressão dos selos do vento, é a comunicação. Então, todo o selo vento deve ter a facilidade de se comunicar. Em todo o selo do enlaçador de mundos,
A ação mais espontânea é o igualar. Agora começam os desafios. Igualar o que, a quem, com quem, de onde para onde. Então vamos lá. Quando a gente fala em selos galácticos, a gente não está falando de um valor da personalidade. Tá? A gente não está falando de uma frequência vibracional da personalidade. A gente está falando de uma frequência vibracional de um valor que pode ser expresso pela personalidade. Porque, na verdade, a gente está trabalhando aqui esse ser completo. Quando a gente busca entender e conhecer a nossa identidade galáctica, nós já estamos considerando a nossa existência multidimensional. A gente já sabe que a ponta encarnada aqui é uma ponta, é apenas a expressão da física corporal desse espírito que está vivendo esta experiência na matéria. Então, a nossa consciência, ela minimamente, eu posso não compreender direito esse corpo causal, eu posso não compreender direito essa minha memória anímica, né, de alma, de todas as encarnações, de todas as vidas que eu tive nessa estrela ou em outra estrela. Isso pode ser meio distante para mim, mas que nós existimos aqui como espíritos que vivemos uma experiência na matéria e temos a nossa personalidade como um avatar para a nossa existência aqui, exatamente como a gente tem um avatar no Facebook. Né? A gente cria um avatar no Facebook, mas você que está do lado de cá, aqui, postando, você pode dizer que você é aquele avatar? Ou aquele avatar do Facebook é apenas uma maneira, uma vestimenta que você tem para se comunicar nas redes sociais. Então, para a gente aqui, a gente já sabe que a nossa personalidade é apenas um veículo de expressão da nossa alma. Então, a nossa consciência, ela já está nessa frequência crística. A gente já sabe que nós estamos falando deste patamar, da presença crística do eu sou. Então, quando a gente fala que o vento tem como ação espontânea o comunicar, é a comunicação da consciência crística para a personalidade. Então, todo o vento tem essa comunicação aberta com a sua alma. É uma personalidade, uma pessoa inspirada. Todo enlaçador de mundos tem a capacidade de igualar no sentido de equilibrar a sua consciência sobre a sua personalidade e a sua alma. Então, assim, o enlaçador de mundos, ele já sabe, por exemplo, que não adianta a gente querer também agir só do ponto de vista da alma. Por exemplo, você tem um sonho a ser realizado, mas esse sonho, essa ideia, quando você tem uma ideia, por exemplo, você vai construir, você vai costurar uma camisa, um vestido. Você teve uma ideia de um modelo de vestido. E quando você vai costurar, muito provavelmente você não vai conseguir colocar aquela ideia perfeita, aquela imagem perfeita do vestido que você teve na sua mente, na matéria. Algumas adaptações vão ter que ser feitas, porque a matéria tem a sua condição. A sua condição material não é igual à condição que temos na nossa imaginação. A nossa imaginação tem uma habilidade e vive numa dimensão que permite que a gente alcance um grau de visualização e de imaginação e de criatividade que a matéria tem lá os seus limites, a matéria restringe. Então, todo enlaçador de mundos, ele tem em si essa sabedoria, que há de haver um equilíbrio entre aquilo que eu sonho, que eu imagino, que eu inspiro, que eu desejo, com aquilo que é possível ser realizado na matéria, nessa dimensão da minha personalidade. Já todo o mago tem como
forma espontânea o encantamento. Mas, de novo, não é o encantamento da personalidade. A gente não está falando daquela personalidade encantadora, sedutora, né, conquistadora. Não é a qualidade da personalidade, mas sim uma qualidade da alma, da consciência crística, que pode se expressar através da personalidade. Ou não, se você não tiver consciente disso, esse é um trabalho de autoconhecimento. Então, se você não tem conhecimento do seu selo, do seu Kim, se você não sabe da qualidade desse seu Kim, pode ser que você não esteja usando dessa habilidade que lhe é espontânea, através da consciência do ser galáctico que você é. Então, todo mago, ele tem esse poder do encantamento, mas que não é o encantamento da personalidade, mas o encantamento da alma. A sua alma, ela tem esse poder de encantar-se, de perceber a realidade sutil. O encantamento do qual o mago se refere é você perceber a realidade sutil da sua alma. Por isso ele é representado, por exemplo, na minha percepção, pelo arcano maior do eremita. Né? O eremita é aquela personalidade que já assumiu a responsabilidade sobre a sua própria realização, que já, metaforicamente, já subiu a montanha, já se isolou do convívio social, já meditou sobre todos os seus sentimentos e pensamentos e emoções e desejos e ideias, né? E passou tempo sozinho o suficiente para não acusar ninguém daquilo que sente e para assumir a responsabilidade total sobre as suas próprias inspirações e desejos e quereres. Né? Então, o mago, ele tem isso, ele se conhece muito bem, ele acessa a sua realidade interna sutil. E por isso esse nome do encantamento, porque todos nós, enquanto personalidades encarnadas, que conseguimos acessar essa nossa existência sutil da nossa alma, nós somos capazes de nos encantar com a beleza de uma árvore, com a beleza de uma flor, né? Com a beleza de uma montanha, com a beleza de um dia chuvoso. Então, é esse tipo de encantamento que o selo do mago representa para aqueles Kins, né? Para aqueles que forem Kins mago. Já o cachorro, ele fala essa ação de amar. Então, mais uma vez, é o amor próprio, né? É aquela empatia que a gente tem consigo mesmo. A gente se gosta, sabe aquela pessoa que tem uma certa facilidade de se gostar? De gostar de quem é, de gostar da sua maneira de viver a vida, de gostar da sua maneira de perceber a vida. Então, essa é a ação dos selos cachorro. E o espelho tem a ação de refletir. E aí, novamente, não é uma reflexão da personalidade, mas de refletir a sua própria alma. Todo selo espelho, ele tem uma facilidade de refletir no outro. Ele tem a facilidade de perceber, por exemplo, que ele gosta mais de umas pessoas ou de outras pessoas menos, porque é por afinidade. Ele já percebe que não é um gostar porque, ai, que sincronicidade, talvez tenhamos talvez tenhamos nos encontrado em encarnações anteriores, né? Ele não é esse tipo de lógica que vibra na alma, na consciência crística de um selo espelho, de um Kim espelho, mas sim aquela que percebe que existem afinidades, né, com aquilo que ele gosta, com as pessoas que ele gosta, com o trabalho que ele faz. Ele tem essa habilidade de perceber afinidades. Isso no nível da personalidade. Já no nível da consciência crística ou da alma, né, que é esta consciência a partir da qual nós aqui, por exemplo, já funcionamos, a gente tem todo o vento, ele tem essa consciência do espírito, conforme eu falei.
né? Todos nós aqui que estamos trabalhando nesse autoconhecimento, que nos reconhecemos ativistas durante essa transição planetária, a gente já sabe que somos espíritos, que somos almas vivendo uma experiência na matéria. A gente já não tem a menor dúvida, por exemplo, da imortalidade. A morte não é um fim. A morte é como o enlaçador de mundos bem nos inspira, é apenas uma passagem, uma mudança de dimensão, uma mudança de mundos. O mago já traz para nós, nessa nível da consciência crística, a temporalidade. Então, todos nós, por exemplo, que já temos essa consciência, a gente já sabe, já começa a aprender, já começa a tatear de uma forma mais concreta essa história de se viver no momento presente. A gente já começa a perceber mais concretamente o que é estar com a nossa consciência no aqui e agora. Já o cachorro já tem também a consciência do coração, já tem a consciência da alma que habita no coração. Por exemplo, a gente tem ouvido muito falar agora, né, que o coração pensa também, que é preciso pensar com o coração para poder sentir com a razão, encontrar a razão. Então, a gente tem que levar para o nosso coração aquilo que a gente está, por exemplo, avaliando, julgando na nossa realidade, leva para o coração para aí, então, você construir o entendimento daquela pessoa, daquela situação ou das suas próprias questões. E quem é espelho já tem na consciência essa facilidade de entender a infinitude da nossa existência. E você percebe aqui também que todos os selos brancos têm essa coerência. Todos eles falam desse lugar do abstrato na nossa existência, né? O espírito, a morte, a presença no aqui e agora, a existência a partir do coração, a infinitude da nossa existência, né? E isso você percebe também quando você conhece quais são os arcanos maiores do tarô que, a meu ver, representam esses selos. Então você tem aqui, por exemplo, a roda da fortuna representa o vento, porque a roda da fortuna é puro movimento, é o movimento da vida. E a roda da fortuna, ela fala de fortuna e de sorte, porque quando a vida maior do que a nossa própria individualidade se movimenta, nós podemos ser levados a mudar a nossa vida de acordo com a nossa vibração e frequência. Então, a gente pode ser alçado a um outro nível de consciência, a um outro status da nossa vida, se quando a vida fizer esse movimento do vento, né, dessa mudança, desse ajuste, desses ciclos, a gente estiver vibrando numa frequência diferente daquela que estávamos vibrando há tempos atrás, então a vida, né, nos alça a esse outro lugar. Ao mesmo tempo, se a gente está vivendo um determinado status socioeconômico e geográfico, e está vibrando numa frequência menor do que esse status psíquico, socioeconômico, geográfico, quando a roda gira, a gente vai também ser levado para um nível de uma frequência menor para poder se ajustar nesse movimento da vida que sabe qual é a ordem do infinito que deve ser cumprida para que todos os planetas e estrelas continuem suspensos, continuem mantidos nas suas órbitas, né? Assim também nós. Então, a roda da fortuna, ela representa o vento porque ela é puro movimento. Enlaçador de mundos, a morte, pois a morte é aquela que enlaça mundos. Ela recolhe de um mundo para entregar no outro. O mago, o eremita, porque é o mago que se conhece, né? O verdadeiro mago é aquele que é mestre de si mesmo. O cachorro, porque é puro amor,
é pura entrega. Então, o enforcado, o pendurado, é aquele que representa o cachorro, porque o pendurado é aquele que se entrega à sua missão nessa vida sem questionar, ele não quer entender, ele quer só se doar, ele quer encontrar a missão dele, o propósito dele nessa vida e se doar. O enforcado, ele está de cabeça para baixo porque ele já entende que o seu caminho vem da sua alma, né? E a sua inteligência, toda a sua, os seus 5 sentidos, eles são aplicados para a sua existência na Terra. Então ele está de cabeça para baixo, recebendo, né, o caminho, a instrução, a orientação para a sua vida e entregando essa instrução, que é o desenvolvimento do seu dom, do seu sagrado ofício, do seu sacrifício, que na verdade é um sagrado ofício, e expressando aqui na Terra. E o espelho, ele é a papisa, porque a papisa é a própria manifestação na nossa configuração psíquica do espelho, porque é a nossa intuição. A nossa intuição é que diz para a gente o que é que a gente aqui está realmente tendo que ver. O outro é a mera projeção de nós mesmos, é aquilo que a gente fala, né? A opinião que eu tenho do outro revela muito mais de mim do que efetivamente do outro. E se você pegar essa linha, veja só, o eremita, a roda da fortuna, o enforcado e a morte são selos do segundo septenário. O segundo septenário, ele representa o nosso campo emocional. E o único arcano maior que é representado pelo espelho, que é a representação do espelho, é a papisa, é o único que não está na linha do emocional. No entanto, por ela estar no septenário da razão, que fala da nossa mente, né, da nossa autoconhecimento através da nossa mente racional, a papisa representa a nossa intuição. Então, aqui, nesse momento, quando a gente lê a papisa, a gente não está lendo um atributo da mente racional. A gente está lendo que a nossa mente racional ela é capaz de receber e de expressar e de traduzir intuições. Mas ela está falando de intuição. Então, os selos, né, brancos, eles estão, em sua maioria, representados pelo septenário da nossa inteligência emocional, do nosso campo emocional. E o nosso campo emocional, ele é passivo. Ele não entra em ação por si só. Ele é passivo na nossa psique. Então, a gente precisa ter um estímulo mental, uma informação mental, um conhecimento mental para poder acionar a nossa emoção. Então, as nossas informações, as notícias que a gente recebe, elas acionam as nossas emoções, né? E as emoções, esse campo emocional, por ser passivo, ele não julga, ele vai vibrar de acordo com aquela informação que eu trouxer para dentro de mim através da minha razão. Através da minha razão do mundo externo e através também das minhas intuições, é ali a papisa. A papisa é o único canal de comunicação da mente racional com o meu mundo interno, enquanto eu ainda não expando a minha consciência para conhecer melhor o meu mundo interno. Então, a papisa é a chave do autoconhecimento, se eu sou aquela pessoa que só acredita na lógica da razão, que sou completamente cética, que não acredito na vida após a morte, não acredito em nada disso. Então, para essa pessoa com essa mente, né, completamente achatada no plano, que só acredita no comprimento e na largura, que não entende a dimensão, né, uma outra dimensão da nossa existência, ela tem pelo menos essa portinha que a papisa representa, que é a nossa intuição. Então, a partir daí, a gente, se não tem nenhum estímulo, a nossa inteligência emocional ela está ali, paradinha, quietinha. Da mesma forma,
essa inteligência emocional, esse campo vibracional da emoção, pode ser acionada pelo nosso comportamento, pelas ações que a gente tem com os outros, pelos nossos relacionamentos com os outros e com toda a realidade que nos cerca. Porque a gente, na verdade, se relaciona com tudo. A gente se relaciona não só com os nossos amigos, os nossos parceiros e parceiras, mas a gente se relaciona com o nosso trabalho, a gente se relaciona com a natureza, a gente se relaciona conosco, né? Então, essa relação também aciona o nosso campo vibracional emocional. Mas ele é passivo, ele não entra em ação por si só. Por isso que essa leitura dos selos brancos pode parecer assim meio abstrato, né? Meio assim, né? Espírito, morte, atemporalidade, coração, infinito. Infinito não é um conceito que a gente use, né? No nosso dia a dia. A gente, infinito tá bom, mas vamos ver aqui e agora, no aqui e agora, o que está acontecendo, né? Na realidade. A gente costuma tirar o infinito da nossa realidade, olha só que coisa, né? E os selos brancos, então, eles têm essa sutileza. Talvez até por isso que eles falem em refinamento, né? É preciso refinar a nossa personalidade, o nosso ego, para que ele alcance, e aí então vamos ver a essência, né? Para que ele alcance o alento do vento. O que é o alento do vento? O alento é a própria alma em ação, né? O alento do espírito. É aquela inspiração, é aquela intuição, é aquela percepção daquela sincronicidade naquele momento certo, é a arte de ser quem somos, né? Isso é o alento do vento. Já para o enlaçador de mundos, a essência do enlaçador de mundos é a oportunidade. Porque se o enlaçador de mundos, ele sabe que ele tem a capacidade de igualar, de perceber que existe uma dimensão espiritual, que nesta dimensão se expressa na matéria, e que existem oportunidades justamente nessa passagem, nesse equilíbrio, nesse igualar das dimensões, né? Quando eu estudei a física quântica com o Dr. Amit Goswami, ele falou de uma coisa que eu acho que explica bem o que é essa oportunidade do enlaçador de mundos. Amit Goswami falou da questão da física quântica, que interpreta, que percebe que no átomo, ora o elétron se comporta como onda, ora o elétron se comporta como frequência. E quando ele se comporta, ele fica oscilando, né? Ora ele se comporta como onda, ora ele se comporta como frequência. E quando ele se comporta como onda, é quando ele está pronto para se materializar. Mas quando ele perde esse movimento da onda e fica só na sua frequência, ele está no mundo quântico, sem possibilidade de se materializar. Então, nesse momento em que o elétron se comporta como onda, pode haver uma precipitação desse átomo, e então ele vai se materializar, vai se manifestar na matéria. Mas essa passagem, ela ocorre, existe um gap, existe um intervalo nessa passagem, é como se ele sumisse, ficasse por centésimos de segundos, nem lá nem cá. E de repente, então, ele se manifesta na realidade. Então, essa oportunidade é o ponto zero, né? Existe na nossa vida, quando a gente faz mudanças, aquela oportunidade do ponto zero, de não estar nem naquilo que você acabou de viver e também nem no futuro, nem naquilo que você vai construir. Entende? Então, o enlaçador, ele tem essa essência, né? Ele tem isso na essência, ele alcançar. Se ele compreender a sua vibração como enlaçador de mundos de uma forma completa, a pessoa, o dom de encontrar com facilidade grandes oportunidades na sua vida e na vida de outros, né, que tiverem à sua volta também, porque ele pode compartilhar essa percepção com outras pessoas. Essa conexão entre 15 é alguma coisa também que é muito praticada entre nós que estamos estudando Tzolk'in,
a gente já entende a nossa interdependência, né? A gente já entende que nós somos um e que, portanto, quando nós nos damos as mãos, quando nós compartilhamos as nossas visões de mundo, as nossas experiências, a gente está construindo o todo. Não tem mais aquela vibe de competitividade. Já mas é quase nada que eu vejo de competitividade entre os quins planetários, né? Existem vários quins planetários, por exemplo, que ensinam a lei do tempo. E você vê que cada um ensina como praticando a sua arte. Cada um tem um ponto de vista para falar da qualidade, da frequência, da vibração dos quins e tudo bem, sabe? É muito bonito isso, né? Já é uma maneira de que a gente já está vivendo numa outra dimensão da nossa existência, numa outra oitava da nossa consciência, né? Então, o mago, no caso do mago, é a receptividade. Então, a essência do mago é a receptividade para aquelas personalidades que já conseguem compreender, apreender o poder do aqui e agora. Então, quando a gente realmente consegue estar presente no aqui e agora, a gente já consegue entender que todo o meu passado está aqui agora, no tom de voz que eu tenho, na maneira de pensar, na minha facilidade de compreender algumas coisas e não outras. Tudo isso é bagagem do meu passado que está manifestada aqui agora, né? Meus traumas ou as minhas intuições é o meu passado que está manifestado no aqui e agora. E o meu futuro depende da maneira como eu me expressar no aqui e agora. Então, meu futuro também está contido no aqui e agora, porque depende do que eu fizer aqui e agora, eu vou estar qualificando o meu futuro de uma maneira diferente. Então, o mago tem essa essência, né, de perceber essa receptividade, porque quando a gente está no poder, no aqui e agora, a inspiração, a orientação, a percepção da nossa realidade é automática. O cachorro, ele tem a essência, a lealdade. E a lealdade, essa lealdade, mais uma vez, nós não estamos falando de qualidades do nosso ego, de características da nossa personalidade. Não é porque você é uma pessoa leal às outras pessoas, não. A lealdade ao qual o cachorro tem como essência é a lealdade de si consigo mesmo. E pode parecer assim, mas é fácil eu ser leal comigo mesmo. Você se conhece o suficiente para poder saber qual é o seu compromisso interno de alma e ser leal a ele? Então, a lealdade, ela é uma lealdade que vem do poder do coração. Quando você estiver expressando o amor incondicional, ou seja, quando você já não tiver mais expectativa de nada de outrem, quando você não esperar mais nada de ninguém, e quiçá não esperar mais nada de você mesma, de você mesmo, de se aceitar por completo, incondicionalmente, aí você vai estar em condição de acessar essa lealdade, porque você é absolutamente leal ao teu ser. Você já saiu daquele lugar em que você tinha expectativas a respeito dos outros ou expectativas a respeito de si própria. Você já não se julga mais e não julga mais o outro. Aí você está sendo leal. A lealdade passa a ser automática, já é natural. Você é uma pessoa leal a si mesma porque você não se julga e você se expressa de forma límpida, de forma pura, de forma amorosa por completo. E já o selo do espelho alcança a essência que eu acho a mais magnífica. Eu acho o espelho, assim, uma graduação, né? Eu acho o espelho, eu sinto, assim, pode ser que eu esteja, né? Eu não sou livre de enganos e, enfim, de erros e enganos, né? Mas eu sinto uma certa hierarquia,
né? Do alento, oportunidade, receptividade, lealdade e a ordem, né? A ordem do infinito, refletir, quer dizer, quando o selo do espelho já percebe essa sua ação de refletir, ele já percebe que o outro o reflete, né? Ele já tem como certo que a opinião que ele tem sobre as coisas e o outro revela muito mais si mesmo do que o outro propriamente dito, ele já entende essa infinitude, porque a minha maneira de interpretar o outro é infinita e é mutante o tempo todo. Porque à medida que eu vou vivendo experiências aqui, vai alterando o meu nível de percepção e eu vou refletindo outras coisas, e essa infinitude é o que estabelece a ordem do infinito. Essa ordem, ela pode ser entendida com aquele dito que diz que a única constante no universo é a mudança. Então, estamos mudando o tempo todo. Entende como é que a ordem, essa essência do espelho, ela pode ser justamente a oitava acima do que é o que o vento representa? O vento representa o movimento. E a essência do espelho representa a ordem, que é mantida pelo infinito movimento dos astros, das estrelas, das galáxias. Percebe? Então é isso. Então os selos brancos, eles têm essa vibe, uma vibe mais sutil, porque eles tratam, né, de refinar. Eles refinam, como diz aqui a corte, né, a corte do norte do Cruzar, que é o Castelo Branco, é a corte da morte que refina o guerreiro. Então, se você é um selo branco, eu espero que essa informação tenha ajudado você a se perceber melhor, né? Eu deixo até essa pergunta aqui para você. Você sente ressonância nessa leitura dos selos, se você é selo branco? E também que a gente também saiba que tudo que foi dito aqui não vai ressonar somente nos selos brancos, né? Todos nós temos as características de todos os selos em nós. É exatamente como quando a gente vê, por exemplo, a leitura dos arcanos maiores do tarô, né? Os selos brancos, eles podem ter a sua expressão, mas comparada ao eremita, à roda da fortuna, à papisa, mas todos nós, mesmo que não sejamos selos brancos, temos essas características, esses arquétipos na nossa psique, né? Então, óbvio que falou com cada um de nós, mas mais especificamente, de uma forma mais ressonante, vamos assim dizer, com os selos brancos, tá bem? Então, se você chegou até aqui, deixa seu like, não esquece de deixar o seu like, eu vejo sempre tantas visualizações nos vídeos e poucos likes, e o like é uma maneira de você ajudar com que este conteúdo chegue a mais pessoas, porque essa é a leitura que o algoritmo do YouTube faz para distribuir, né? Se foi aprovado, se recebeu muitos likes, então ele é distribuído e esse conteúdo pode chegar a mais pessoas, tá bem? Então, gratidão pela sua audiência, pela sua presença. Namastê, in Lakesh. Eu sou um outro você.